Fala, nação rubro-negra, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo e temos uma novidade para vocês antes de começarmos esse vídeo. Em parceria com o aplicativo OneFootball, você poderá assistir as finais do Campeonato Carioca de graça. É fácil, vai na descrição do vídeo, clica lá no link, responda as perguntas e concorra. Você poderá ser o vencedor. Vale até o dia 25, ok? Então, para você assistir as finais do Campeonato Carioca, não perca tempo, corra lá na nossa descrição do vídeo, clique no link e concorra aí a esse benefício aí que é assistir os jogos do Campeonato Carioca de graça. Nação, na OneFootball, tá, nação? Nação rubro-negra. Então vamos lá, vamos começar aí a falar sobre as informações do Flamengo, né? A primeira delas, cara, enfim, mas eu vou comentar. O jogador Richarlison, tá? Richarlison, todo mundo sabe que ele é jogador que torce pro Vasco da Gama, né? É um jogador que não tem tanto carinho, assim, digamos dessa maneira, não tem carinho nenhum pelo Flamengo, né? Até mesmo porque é torcedor do arquirrival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Para muitos rubro-negros não é mais, né? Mas é para o torcedor do Vasco em relação ao Flamengo. Mas enfim, ele deu uma entrevista hoje ao Goal, né? Com a Raíssa Simplício. Foi perguntado sobre a questão do Pedro, qual era a opinião dele, se o Pedro deveria ou não sair do Flamengo. E para surpresa de 0 pessoas, ele disse que o Flamengo é um grande time e tal, mas o Pedro não vem jogando. Como eu já falo com ele há um bom tempo e o conheço bem, ele não está nada satisfeito com a situação, né? Que para ele ir para a seleção brasileira, ele teria que sair do Flamengo e ir para um outro clube, né? Enfim, agora virou advogado do Pedro, né? O jogador Richarlison, né? Virou também um cara que vai resolver o que é melhor ou não é melhor para o Pedro, virou o treinador da seleção brasileira, né? Engraçado. Lá no Everton, às vezes ele joga, às vezes ele não joga, tá aí para ser negociado. E ele é convocado para a seleção brasileira. Então, só no Brasil que o cara não é titular todos os jogos, ou às vezes não é titular porque tem um outro grande jogador e aí por isso ele não pode ser convocado para a seleção brasileira. Piada, né? É piada, mas quando a gente achou que tudo isso havia terminado, voltaram de novo no assunto. Né? Parece que é um negócio já orquestrado, digamos assim. Então, saco cheio dessa história, saco cheio de pessoas que não tem nada a ver com a história, que é o caso do Richarlison se metendo. Era melhor ele falar que não tinha opinião formada, ou então que a melhor coisa era o Pedro continuar, né? Que uma hora a chance chegaria, que o Flamengo tem grandes jogadores, mas não vão fazer isso, querem criar intriga novamente, né? Querem criar problema, voltar ao assunto novamente, né? E o Richarlison era tudo que era para acontecer, né? Dessa situação, né? E aí ele fala um monte, né? Que a gente já sabe. Depois fomos descobrir lá nas Olimpíadas com a camisa do Vasco e tal. Aí tá explicado, né? Tá explicado aí já. Enfim, mas essas foram as palavras do Richarlison, que acho que não tem nada a ver com a história, não deveria nem opinar, né? Ele como jogador de futebol, até como um cara que está disputando uma posição com o Pedro, né? Tranquilamente o Richarlison não precisava ser convocado, porque também não está jogando nada. E poderia ter ido o Pedro no lugar dele, né? Mas o Tite não quis assim, ok? Então, só para deixar aqui o que o Richarlison falou, para quem não sabe ou não sabia, tá? E discordo veementemente dele se meter nesse assunto, porque não tem nada a ver com ele, tá? Quem tem que saber é a diretoria do Flamengo, porque a diretoria do Flamengo, o Flamengo é dono do passe do Pedro, recebe em dia, muito bem, né? No contrato dele não está escrito que é obrigado a ser titular do time, né? Com obrigação, enfim, aí colocam o Pedro sempre numa situação desconfortável, né? Um saco isso. Mas vamos lá para outro assunto. Matheus Tuller, né? Informações do Ecreconur, falando que o Montpellier irá devolver o jogador no final do empréstimo em junho ou julho agora de 2022. Fui pesquisar, né? Procurar informações com 2 fontes que me disseram, Deco, até o momento não tem nada. As últimas informações que obtivemos lá da França é que o Montpellier teria interesse, né, de manter o jogador Tuller lá. Lembrando a vocês que o passe dele
está avaliado em 2,5 milhões de euros. Esse dinheiro, né, seria o mesmo que o Flamengo investiu no jogador Fabrício Bruno, né? Lembrando a vocês que o Flamengo contratou o Fabrício Bruno por 2,5 milhões de euros, na época 15 milhões de reais, junto ao Bragantino, né? Então, as informações que eu recebi é que até o momento não houve desistência nenhuma do Montpellier em continuar com o Tuller, que, conforme a gente acabou de dizer, tem contrato até a metade de 2022 com o time francês. Uma outra informação sobre o Diego Alves, né? Perguntado o Marcos Braz na entrevista coletiva da apresentação do Pablo, se o Flamengo já estava pensando na renovação de contrato do Diego Alves. É isso mesmo. Perguntaram isso a ele e ele simplesmente disse que não estão pensando em nada, que tem que deixar mais à frente. Mas, sinceramente, não há mais condições. Gosto até do Diego Alves, mas houve uma queda de rendimento do atleta, né? Até quando ele teve a oportunidade lá contra o Resende, falhou nos 2 gols, né? Falhou, sim, de maneira grotesca, né? Nos 2 gols. Sou muito grato ao Diego, sempre eu acabei, né, o defendendo, né? Muita gente sempre o criticou, mas o Diego, né, terá seu contrato terminando agora no final de 2022, mas acredito que se pintar uma boa proposta, tá, no meio do ano de 2022, que o Diego poderá sair do Flamengo, até mesmo porque o Flamengo quer contratar um goleiro o mais rápido possível. Voltando a falar para vocês o que eu falei agora há pouco na nossa live, né, que o goleiro prioritário do Flamengo neste momento é o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Até depois da entrevista coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindel na apresentação do Pablo, o Spindel foi para uma reunião com o representante do goleiro Santos, tá? Uma última informação sobre Vasco e Flamengo, ingressos esgotados para a torcida do Flamengo. Acabou, só tem para a torcida do Vasco, e o provável time do Flamengo para a partida contra o Vasco da Gama, segundo o GE, Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Os 2 volantes, Arão, João Gomes ou Andrés Pereira. O ala direita, Rodinei ou Mateuzinho. A ala esquerda deverá ser o Lázaro, né? Bruno Henrique, fora da partida de domingo. No meio para frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o centroavante, o Gabigol, né? O pessoal estava pedindo o Pedro, com o Everton Ribeiro provavelmente indo para a ala, mas isso não deverá acontecer. Deverá manter o que ele acabou, né? Quando o Bruno Henrique saiu machucado, entrou o Lázaro simplesmente. Tá bom, nação? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de agradecer aí a audiência. Então, quem não é inscrito aqui no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal secundário, canal Deco SRN. Tamo junto, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.